Seja bem-vindo à nossa primeira temporada do Leleflix, a escola da vida real. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, Luísa, queria pedir uma ajuda para vocês. Gostaria que vocês curtissem esse joinha, compartilhassem, se inscrevessem no canal e manda para o máximo de pessoas. Isso faz com que o YouTube enxergue nosso conteúdo de relevância. Hoje, nosso primeiro episódio, a gente vai falar de um tema violência doméstica. Então, queria agradecer Luísa por compartilhar um assunto tão polêmico, né? Que as pessoas não gostam muito de abordar, né? Eu que agradeço o convite. Na verdade, é aquilo que eu te falei, né? Eu jamais aceitaria se fosse só para expor a minha história e expor. Mas tem um propósito por trás disso e a gente pode alcançar pessoas, dividir a história de uma forma positiva, aí eu topo. Esse é o propósito do nosso Leleflix, que é conectar pessoas por meio de história. Então tenho certeza que a sua história vai ajudar muitas pessoas, muitas mulheres, até homens também, né, que às vezes assistem essa entrevista e começam a enxergar de uma forma diferente. Luísa, quer se apresentar? Claro! Então, meu nome é Luísa Fonseca, eu tenho 30 anos, sou mãe de uma menina linda de 7 anos. Eu trabalho com a área de marketing digital, então eu tenho meu Instagram, que eu trabalho com divulgação, e tenho minha agência também de mídias digitais, mas já teve muitas coisas nesse meio todo, já tive marca de roupas, né? A história é bem grande, que é a que eu cheguei até aqui, mas existe uma Luísa por trás das mídias, né? E acho que é um pouquinho dela que a gente vai falar hoje, que eu nunca expus, nunca fiz nada, né? Antes de a gente começar a dar a entrevista, eu vou até te falar, se em algum momento você não sentir a vontade de responder alguma pergunta, só você falar, Leandro, não quero responder e tá tudo bem. Tá. Como começou o primeiro momento que você teve o contato com a violência doméstica? Então, na verdade, eu acho que a gente pode ir um pouquinho além da violência doméstica em si, de falar assim, é uma violência doméstica. Eu acho que a gente tratar assim, relacionamento abusivo, ele abrange muito mais outros pontos, né, do relacionamento em si, né, e a gente consegue chegar e falar assim, não, teve uma violência doméstica neste ponto, né. Eu demorei muito para perceber que aconteceu, mas já acontecia desde o início. Desde as primeiras mentiras, quando eu não era suficiente para ser uma namorada, porque eu não tinha postura de namorada, porque eu saía com as minhas amigas, e nisso levar um relacionamento, tipo assim, sem ser um namoro durante quase um ano, porque não estava bom o suficiente para namorar. Até mentiras de pessoas que nunca tinha ficado, falava que nunca tinha ficado, depois eu descobri que ficava, que tinha ficado um dia antes de você e tal. Você já começa a ver que existe um abuso ali de você não pode certas coisas que eu posso e eu faço, sabe? Se eu fizer, tá tudo bem eu fazer, porque a gente não namora, mas se você fizer, você nunca vai merecer namorar comigo. Então já começa um jogo assim... emocional. Sim, e aí já vai nutrindo uma culpa, né? No caso em mim, né? No caso das mulheres que passam por isso, porque acaba que a gente realmente sente, não, então eu tenho que melhorar pra conseguir namorar com ele. Aí você já tá envolvido emocionalmente, né? Fisicamente. Tem que modelar o seu jeito pra poder entrar no jeito que ele quer. Aí você quer estar com a pessoa e tal, né? Porque você tem os momentos bons e tal, você acha que aquilo é importante na sua vida. E aí eu acho que o momento do abuso, ele começa aí, né? Eu acho que cada um tem, né, uma história, cada um começa de um jeito, tem gente que começa lindo demais e depois que tá tudo lindo, a pessoa começa, não, agora ela é minha, então já posso dominar. O meu caso não foi assim, né, foi tipo uma luta pra merecer estar ali, foi mais ou menos isso. E aí eu percebi que enquanto mais eu me envolvia, mais obrigações de relacionamento eu tinha que ter. Então, pessoas que eu cumprimentava de beijinho, tipo, oi, tudo bem, já não podia mais. Nossa, mas por que você cumprimenta fulano assim? Mas seu amigo passou e fingiu que não te viu, por quê? Nossa, deve ter alguma coisa com ele. Fulano foi no meu trabalho e falou que conhece você conhece de longe, eu nem dei ideia pra ele. Aí você já começa a sentir, tipo assim... Meio que uma manipulação, né? Então assim, eu já me sentia culpada e com medo o tempo todo. Então, por exemplo, se eu encontrasse você na rua e te cumprimentasse de beijinho, eu já ficava com medo. Porque, nossa, eu cumprimentei, não, realmente, podia ter só falado um oi, sabe? Podia ter falado só um oi, assim. E eu comecei a ser assim, a me fechar demais. Então, pessoas que eram amigos meus há muito tempo, eu já não cumprimentava direito, eu não tinha contato. Aí já entrou o Instagram na vida, né? Porque quando começou não tinha Instagram, né? Aí começou o Instagram, fulano curtiu sua foto. Por que curtiu? Sei lá, né?
Mas já vinha aquela coisa da culpa, né? De, nossa, podia não ter postado tal foto, podia não ter feito assim, então não vou seguir a pessoa mais. Então vai virando uma bola de neve, na verdade, né? Até chegar a uma violência, que é tipo, não, agora a gente mora na mesma casa, é como se fosse um dono, né? E aí... Foi difícil para você perceber nesse momento vamos pensar, antes de chegar na violência física, vamos pensar no abuso psicológico, vamos pensar assim. Você conseguia entender que você estava com esse problema? Não. Eu sentia que estava errado, mas eu não conseguia realmente enxergar que aquilo era um abuso contra mim. Eu não conseguia enxergar que eu estava deixando de ser eu para ser a outra pessoa. Eu achava, parece que eu estava o tempo todo tentando provar que o que ele me acusava era errado. Que, por exemplo, eu fui deixada em vários casamentos, várias festas, eventos de bar, por exemplo. Chegava no bar, tivesse uma pessoa sentada na mesa que ele não gostava, ele levantava e ia embora. Então eu comecei a viver com esse medo e tentando provar que eu não tinha nada demais, que eu podia sentar na mesma mesa que uma pessoa que eu conhecia há muitos anos que não tinha nada demais, mesmo que fosse só um homem. Então, na verdade, eu não consegui muito, perceber, porque foram acontecendo as coisas. Então eu via, nossa, era ruim, mas ao mesmo tempo eu queria provar que aquilo não era verdade, eu queria provar que eu não era nada daquilo que eu era xingada, sabe? Que eram muitos xingamentos, a gente não vai falar aqui, né? Então eu tinha aquela ânsia de provar, não, cara, eu não sou assim, eu não sou isso, deixa eu te mostrar. Qual lição que você tira disso para um próximo relacionamento seu? Nesse ponto do abuso emocional? Assim, o verbal, assim, a pessoa me xingar, me tratar mal e tudo mais, é uma coisa que, se eu sair com uma pessoa e eu vejo que a pessoa já xinga demais e fala mal, eu já perco interesse na hora. Isso é uma coisa minha. Às vezes eu falo assim, até um bloqueio, porque parece que nada pra mim serve. Se eu vejo que briga com a mãe, que fala eu já não serve pra mim. Porque eu acho que tem algumas coisas que são básicas, e tratar bem os outros, ele pra mim é princípio básico. Te recebendo aqui na minha casa, eu vou te tratar mal. Então por que a pessoa que eu tenho mais intimidade que você, que eu escolhi relacionar, que eu escolhi, sei que, por que essa pode me tratar mais mal? Não, ela tem que me tratar melhor ainda, sabe? Então pra mim, hoje em dia, o básico é o se tratar bem, sabe? É realmente ser bem tratada, bem como eu trato bem a outra pessoa. Isso é muito que você foi aprendendo durante esse processo que foi doloroso, né? Que foi até difícil falar, né? Um pouco, mas é um processo doloroso. Você foi aprendendo que vão pensar as mulheres que estão assistindo, que estão vivenciando isso. Que é uma dica que você pode dar para essa questão vamos por partes? Para ficar um conteúdo para as pessoas conseguirem digerir. Vamos pensar na parte verbal. Primeira coisa, violência verbal. O que é uma dica que você dá, que você vivenciou, e que as pessoas te procuram também, ou já te procuraram pela sua história. O que é uma dica que você pode dar para as mulheres que estão passando por isso? Duas coisas que eu aprendi muito importante, assim, muito mesmo. Nunca aceite ser mais maltratada do que, ser menos bem tratada do que o que você é bem tratada dentro da sua casa. Então você sai da sua casa, que seu pai te trata igual uma princesa, pode ser que não seja o caso, mas por exemplo, seu pai te trata igual uma princesa, sua mãe te trata bem, você vai sair da sua casa pra ser tratada mal, sabe? A gente nunca deve sair da nossa casa pra ser tratada mal, pra ser tratada pior. E principalmente aos primeiros sinais daquilo que você sabe que você não merece, sai fora. Porque as coisas começam com sinais, sabe? O meu primeiro começou com os xingamentos, aí depois já começou com acusações, aí já começou com humilhações, até chegar ao ponto de agressão, né? De ser agredida. E a primeira agressão não foi comigo, não foi a mim, foi ao meu carro, por exemplo, né? Que ele chegou a dar um murro no volante e quebrar o carro, e tava sóbrio, não tinha bebido, né? Então, assim, as coisas vão piorando, né? Vão tendo graus, assim. Então, no primeiro sinal, eu acho que a gente já tem que sair fora. Mas eu vejo assim, pulando um pouquinho pro final, né? Quem é a Luísa hoje, que eu falo muito com a cabeça que eu tenho hoje, por isso que não me dói falar nada disso mais, porque eu, graças a Deus, já me curei, né? Mas eu comecei esse relacionamento abusivo, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 30. Então, vamos dizer que demorou uns 11 anos pra eu me curar disso, né? Mas, assim, o que eu aprendi na minha história não é nem sobre aquilo que eu quero, né? Que às vezes a gente pergunta, mas qual que é o seu ideal de homem, né? Você acha que tem que ser loiro, moreno, bonito, não sei o quê? Eu falo, às vezes eu não sei o que é meu ideal de homem. Tem que ter isso, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas eu tenho a certeza do que eu não quero. O que eu não aceito, eu tenho certeza. Já é um grande ponto, né, de partida, então, você já sabe o que você não aceita. Né? Então, assim, não, isso aqui pra mim não dá. Mas, beleza, a gente continua sendo amigo, mas se não dá, não dá, sabe? Por que você acha que é difícil para a mulher entender
Para você foi difícil saber, né, da questão do relacionamento, que você estava sofrendo? Que eu estava sofrendo relacionamento. Por que é difícil hoje? A gente pode falar que a gente tem muitas informações? Não. Ou você acha que não tem? Primeiro ponto, é até um ponto que, tipo assim, eu nunca expus a minha vida. Eu te falei, você é a primeira pessoa que eu tô expondo publicamente, falando e tal, realmente porque eu acho que tem um intuito maior, que é das pessoas, de alcançar as pessoas para que elas não passem por isso mais. Eu, particularmente, eu tinha medo de me expor. Então eu fico pensando, como é que eu vou ter a noção do que é um relacionamento abusivo se todo mundo que passa tem medo de expor? Eu nunca vou ter essa noção. Qual que é a sensação? Qual que é o medo? De ser julgado? O que é? Não, são vários medos. Eu acredito que cada pessoa deve ter um medo, muitos da família julgar, das pessoas que falaram, eu avisei, eu te falei pra você sair antes, né? Porque eu, por exemplo, demorei anos pra sair de um relacionamento abusivo. Aí a gente já fica assim, mas nossa, fulano de tal vai falar, nossa. Não é assim, mas tipo assim, igual você falou, a pessoa pegar, sofrer. É difícil sair, né? Você está falando de sentimentos, você está falando de convivência, você está falando de zona de conforto, você está falando de filhos, de casamento, de bens. É muito difícil. A gente se torna muito envolvido emocional, fisicamente, né? Financeiramente, que é um dos maiores problemas. E você sai de um relacionamento abusivo quando você tem alguma dependência financeira, por exemplo, não é só que a pessoa te sustenta. Às vezes você mora na mesma casa que a pessoa, você não tem pra onde ir. Então essas dependências faz a gente continuar. E a gente estar dentro e ter poucas informações fora, ou seja, uma pessoa que vai chegar e não vai te falar, você tem que sair desse relacionamento, ele tá te fazendo mal, nossa, sai disso logo. Não é sobre isso. É sobre a pessoa vir te falar, olha, deixa eu te falar uma coisa. Quem é você dentro desse relacionamento? Você tá feliz? Você sorri mais do que você chora? Você tá se respeitando? Você faria isso com a pessoa que tá te fazendo? Você faria isso com outra pessoa? Esse é o caminho é um pouco diferente. Então, quando você tem muito apontamento, olha, não aceita isso, nossa, não faz isso, você é uma trouxa, não sei, que a pessoa vai tendo mais culpa e vai lembrar mais dos momentos bons que teve com a pessoa. Não, mas ele me trata bem. Ele é me o manda acolhimento, flor. né? É a falta do acolhimento, né? E o acolhimento, ele não vem, muitas vezes, né, da família. Ele, às vezes, não vem da família, até porque a gente tem medo de contar pra família que a gente tá passando por isso tudo, que foi o meu caso. A família não sabe. Aí a gente não tem acolhimento muitas vezes da família, não tem acolhimento muitas vezes dos amigos, e às vezes não é nem porque os amigos não vão te acolher, é porque você ficou tanto tempo excluída deles, porque a pessoa não permitia você ter tanto contato, que você realmente não tem nem mais intimidade tanto assim com muitos amigos, né? Então você tem medo de não ser acolhida e a sociedade não acolhe. A sociedade não acolhe em meio nenhum. Por exemplo, quando eu fui agredida a primeira vez que eu fui fazer boletim de ocorrência, nossa, eu fui ridicularizada dentro da polícia. Como é que foi essa primeira agressão? Então, a minha primeira agressão contra mim, né, que igual eu te falei, já tinha tido outras agressões... Fisicamente, né? Físicas, que eu falo assim, já tinha quebrado coisas. Que eu acho que isso intimida tanto quanto tem a agressão verbal, mas tem de quebrar coisas. Chega e quebra isso aqui. Vamos pensar, tem a verbal, tem a de atitude, né, de quebrar coisas do lado, e tem a física, né? Tem a física, falar assim. Porque assim, a que eu tô lembrando aqui agora de coisas no meu meio, eu tava grávida. Então a pessoa tá lá, eu não quero fazer tal coisa. Mas você vai fazer sim, dar um murro no volante do meu carro e quebrar o volante do meu carro, pra mim isso me intimida. Porque é como se parece que se ele tá com raiva de mim, é como se eu me visse ele no volante do carro, como se ele estivesse quebrando a minha cara ali, entendeu? Então isso intimida também, né? A primeira agressão física contra mim, né, foi uma agressão que aconteceu depois de um casamento e tal. A minha filha tinha nem um ano de idade ainda. E foi porque tava bêbado, né? A primeira do volante não era, muitas não eram, mas a maioria era. A bebida, eu acho que ela potencializa muito esse tipo de atitude quando a pessoa já é agressiva, né, e tudo mais. Eu acho que quem é mais amoroso acaba ficando mais, né? Bebe já fica mais de boa ainda. Mas quem é agressivo, eu acho que potencializa muito isso. Então, qualquer coisinha que desagrada parece que já é um gatilho pra pessoa querer extravasar em alguma coisa, né? E foi uma discussão banal de eu queria sair do lugar, não queria sair e tal. E ele começou a me agredir porque ele queria dirigir. E tava bêbado, não queria deixar minha filha no carro, ele tava atrás de mim no carro. Aí ele me agrediu e quebrou meu dedo. Tive que ir pro hospital, aí eu cheguei primeiro no Ai Martins, aí não fui atendida porque lá não podia atender, fui pro Whiteberry. Eu sei que, tipo assim, fiquei horas no hospital com o dedo quebrado. Junto o tempo todo. Ele que me levou, na verdade. Então, mas ele arrependeu? Teve o arrependimento na hora? Não sei, não lembro. Eu não lembro muita coisa desse dia, não. Assim, do pós, sabe? Do hospital, assim. Você nem tinha bebido, que você falou, né? Não. Então você não lembra porque você travou. Você travou esse momento, né? Tem muita coisa, assim, que parece que eu tive um bloqueio mental tão assim, tipo, isso não é importante na minha vida pra eu lembrar e eu não lembro de nada do dia, assim. Muita coisa mesmo. Parece que eu tenho uns 3 anos apagados na minha memória. Você acha que isso pode ter
vamos pensar assim, pelo fato de você ter criado um bloqueio, isso pode não ter te sustentado a terminar e continuar um relacionamento? Talvez. Né? Mas assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade de perdão muito grande. Assim, não conto isso como vantagem. Eu falo assim, às vezes eu sou até meio trouxa. Porque qualquer coisa que a pessoa faz, eu falo, não, mas vem cá. Tem um motivo pra pessoa ter feito isso. Às vezes tava estressada, tava bêbada, tava isso. Porque eu já fiz coisa com pessoas que eu tenho vontade de pedir perdão. Às vezes eu nem sei que fiz também, né? E assim, eu acho que todo mundo merece ser escutado, ter uma segunda chance. Todo mundo. Ele te pediu perdão? Nunca. Ele não te pediu perdão? Que eu me lembre, não. Assim, de te falar assim, me desculpa, eu errei aqui. Não lembro. Não lembro, assim, de nenhuma situação, não. Porque normalmente era assim, ó. Acontecia uma situação. Aí ele, mas você é isso, mas você é aquilo, mas você é isso, mas aquilo. Então eu sempre era culpada, sabe? Tipo, mas se você tivesse deixado eu dirigir, não tinha acontecido isso. Se você não tivesse feito, entendeu? Eu era sempre assim. Então, transferir a responsabilidade. Tanto, por exemplo, a história do DNA, por exemplo. O dia que pegou o resultado lá, já sabia. Qual que é a história do DNA? Ou você não quer, essa aí você não... A história é meio grande e tal, melhor não falar dela inteira assim. Mas teve a história do DNA, né? E aí quando pegou o resultado, a primeira coisa que ele falou assim, eu não vou te pedir desculpa, porque se eu fiz é porque você me deu motivo. Essa frase nunca sai da minha cabeça. Assim, isso é comum? Que você vê na relação que você tem com quem já sofreu? Essa questão do homem transferir a responsabilidade? Muito. Por que você acha que acontece isso? Eu acho que a dificuldade de assumir a culpa é o que, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo assim, se eu acho que tudo que eu faço tá certo, eu nunca vou precisar melhorar. Porque tá tudo certo, eu vou melhorar o quê? Tá tudo certo, eu tô fazendo tudo certo. Então se eu transfiro uma culpa pra você de uma coisa que eu fiz, tá tudo certo que eu fiz, que a culpa é sua, então eu não preciso melhorar. Entendeu? Então, eu não vou melhorar. Se eu acho que o que eu faço hoje é certo, se o que eu tô fazendo é o bem, tal, e eu vou continuar fazendo isso porque eu acho que tá certo, eu nunca vou procurar melhorar. Então, a partir do momento que eu transfiro a culpa para outra pessoa, eu tirei a culpa de mim, eu não tenho obrigação de melhorar, não tenho obrigação de tirar perdão, eu culpo a outra pessoa e prendo ela naquilo. Não, vai pensar no que você fez, porque quem fez errado foi você primeiro, quem começou foi você. Aquela coisinha de criança, mas ele que começou, não sei o quê. Querendo ganhar a discussão. Então eu vejo que, tipo assim, isso realmente é muito comum, pelos que eu converso, assim, e tem as duas vertentes, né? Nunca foi o que aconteceu comigo, mas tem muitos que mas me desculpa, eu tava isso, eu tava aquilo, eu tava, não, mas eu vou melhorar, não sei o que, as falsas promessas, né? De sempre eu vou melhorar, eu procurei até o filme lá, a série, o Maid lá, o marido da mulher. Quem não assistiu, assista, é muito bom. Maid, né? Maid, por exemplo, ela não sofreu agressão física contra ela, mas ela sofreu abuso psicológico, financeiro, tudo. Ele controlava as finanças, deixava ela dentro de casa, ela cuidava da criança sozinha. Ele não era responsável, bebia, gastava dinheiro com bebida, não tinha dinheiro para outras coisas. Ele quebrava as coisas nela, não nela, mas tipo, nela do lado, sabe? E a criança sempre presente. Trazia o problema e trazia a solução junto, que a solução era a melhora dele e ele já... E quantas pessoas... Interessante você falar isso. Vamos pensar assim, igual vamos pegar nesse caso aí que a pessoa agrediu e foi nos Alcoólicos Anônimos e tal. Às vezes tem muitos casos das pessoas, do homem ter agredido, a mulher ter perdoado, e o homem realmente, ele arrependeu e vamos dizer assim, ele superou o que ele fez também. Ele se perdoou e ele falou, cara, realmente eu sou desculpa o termo, eu sou um babaca, preciso melhorar, eu preciso de ajuda e tal, e ele pegou e consertou, né? Nossa, e assim, eu acho que isso a gente tem que torcer pra todos, eu não tenho que falar assim, nossa, o cara foi babaca uma vez e ele é babaca o resto da vida, eu não acho que é assim. Porque eu não sou a mesma Luísa de 25 anos, de 19 anos, eu não sou a mesma pessoa, sabe? Eu acho que eu já fiz coisas no passado que eu jamais faria hoje. Por que isso não, sabe? E falo... Pode melhorar também. Que é legal que eu falo assim, o interessante dessa gente abordar na entrevista também, não é só a questão da mulher ter sofrido a violência, porque se a mulher sofreu a violência, alguém agrediu. Então que sirva também de uma mensagem para os homens que já cometeram a violência ou que por algum momento tá com distúrbio, questão de agressão, de sei lá, agressão física ou agressão verbal, falar assim, putz, peraí,
isso aqui realmente aconteceu isso, eu preciso dar uma... Eu preciso melhorar, eu preciso ver e buscar os motivos. Por quê? Por que eu sou um cara agressivo? Por que eu sou um cara que quero tomar posse da pessoa pra mim? Sabe, por que eu sou um cara que eu acho que eu tenho direito de encostar a mão numa mulher? Ou de gritar com ela, de xingar ela, de depreciar tudo que ela faz, sabe? De questionar tudo que ela faz. Por que eu sou assim? Sabe? Porque eu vejo que as pessoas, quando elas são assim com tudo. Parece que nada nunca é suficiente, sabe? Tipo, parece que tudo tá muito ruim, né, pra pessoa. Então, eu acho que a pessoa, o primeiro ponto pra ela, se ela reconhece que agredir uma outra pessoa é uma coisa errada, ela tem que buscar o porquê que ela fez isso e uma solução pra ela não fazer mais. Né? Se o problema é a bebida, beleza, então primeiro você para de beber, mas você não faria. Você teria feito se você não tivesse bêbado também? Você é um tipo de pessoa, porque eu acho que aquele negócio, a bebida potencializa, mas ela faz algo que você já tem vontade de fazer. Né? Ela libera, de certo? Ela libera algo que já tá dentro. Eu acredito muito nisso, assim, então... então primeiro você para de beber, depois você trata também. Por que você continua agressivo, né? Por que você continua tratando mal, xingando e tal? Às vezes você não diretamente, né, de agredir a pessoa, mas você continua quebrando a casa, né? Porque no meu caso, por exemplo... Como é que foi isso que eu ia te perguntar? Depois da primeira agressão, quanto tempo vocês ficavam juntos? Qual foi o comportamento? Continuou o comportamento? Melhorou? Veio um príncipe encantado durante um período? Príncipe nunca existiu, na verdade. Acho que existia na minha cabeça de adolescente dos 19 anos, mas só. Mas assim, as agressões, como elas começaram quebrando as coisas, né? Então durante o primeiro ano até a agressão física foram muitas coisas quebradas. Então teve mesa quebrada, geladeira, teve o volante do meu carro, teve um monte de coisa. E aí... Uma mulher que está assistindo nesse momento essa entrevista e o marido tá quebrando as coisas, o que você falaria para ela? Procure ajuda de algum familiar, alguma pessoa que você realmente confie e não negue a ajuda. Não negue a ajuda dessa pessoa, mesmo se essa pessoa às vezes te acusar, falar assim, mas eu te falei pra você não aceitar, pra você não casar. Aceita a ajuda. Procure um recurso. Isso é valioso. Luísa, vamos pensar para as mulheres que estão assistindo, quais são os estágios da agressão? Da agressão. Porque assim, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer que está sendo agredida. Porque isso passava por mim, eu nunca achava que era uma agressão, assim, tudo mais. Então, assim, eu vejo que primeiro a gente tem a agressão verbal, né, que é a pessoa te xingar, aí ela já passa a te xingar em público, aquilo que ela fazia só dentro do carro, né, na hora de ir embora, mas ela começa a fazer em público, porque ela sente liberdade com aquilo, né. Então, primeiro vai pra agressão verbal, né. Nessa de agressão verbal, cabe a mulher, igual a gente tá falando pro Brasil inteiro, cabe a mulher falar assim, peraí, se ele tá me agredindo verbal, isso pode ser um abuso psicológico. Claro, com certeza. Então, sentar com ele, conversar e falar assim, deixa eu te falar uma coisa, o que você está fazendo eu não aceito, isso e aquilo. Ela ser clara e a partir do momento que ele não melhorar, finalizar. Eu vejo assim, hoje em dia eu já termino sem a conversa, porque eu já passei por isso tudo, então é um negócio assim, se a pessoa já tem isso no caráter dela, eu não quero consertar ninguém, mas isso eu, Luísa, né, que já passei, né, por um relacionamento e tal, é aquilo que eu falei, eu já sei o que eu não aceito, então o que eu não aceito é muito claro pra mim, já é um tchau, eu não quero melhorar ninguém mais, sabe, eu não quero ter que passar por isso, mas se a pessoa, ela vê que ela tá sendo agredida verbalmente, sentar e conversar, olha, esse tipo de postura aqui é uma postura que eu não aceito. Eu não aceito, eu não sou isso que você tá falando. Se você acha que eu sou isso, então vamos terminar, porque então eu não tô suficiente pra você, se você acha que é assim. Então, né, ser bem claro com os seus sentimentos, não colocar seus sentimentos debaixo de um pano, sabe? Tipo, o que eu tô sentindo é pequeno perto do relacionamento. Não é. Você tem que se... Relacionamento é pra ser bom. Eu até tenho uma amiga que tava entrando num relacionamento que eu tava falando pra ela, olha, esse relacionamento seu tá sendo abusivo, novamente, você tá vivendo segundo, não sei o que, não. Falei pra ela, olha, eu não acho que você merece escutar isso. Eu, Luísa, não é o tipo de relacionamento que eu quero pra você, que é minha amiga. Xingando, falando mal, gritando e tal, tipo, isso com 3 meses de relacionamento, sabe? Eu falei assim, olha, se você tivesse 1 ano de relacionamento, o cara tivesse testado passando problema, aí tudo bem, você podia querer conversar e tal. Mas, cara, ou com 3 meses já tá assim, o que você imagina daqui a 1 ano? Porque se no começo, que tudo são flores, né? Que a gente sabe que no começo é tudo melhor. Você tá conhecendo a pessoa aí, dele já tem essa atitude com você, é porque é do caráter dele, então sai fora, né? Então, assim, primeiro a gente vê que começa com agressão verbal, depois a pessoa começa a quebrar as coisas perto de você. Vejo como uma coisa pra te intimidar. Eu vejo assim, eu não vejo só como um impulso, vou dar um murro na parede. Eu não acho que é assim.
Eu acho que é tipo assim, já que eu não quero te bater, eu vou bater na parede, eu vou bater no volante, eu vou bater na televisão. Não tá na raiva em algum... Isso, em alguma coisa. Mas se ele tivesse oportunidade, seria em você. Então eu acho que aí passa pra esse estágio de agredir coisas ou de tacar coisas, né, perto de você pra que você sinta medo realmente. Tipo, quem manda aqui sou eu, sabe? A voz que tem que falar aqui é a minha. Eu vejo muito como isso, até chegar numa agressão física e muitas vezes, infelizmente, assassinato. Que a gente sabe que as estatísticas são reais. Então, assim, eu acho que a gente começar a perceber isso é muito importante, porque eu não percebia. Eu não percebi isso como abuso, eu achava que era normal, eu achava, não, mas a pessoa xinga mesmo. Ele acha mesmo, não, deixa eu mostrar pra ele que não é assim. Eu vivia esse movimento e não é assim. Não tem que ser assim, não precisa ser assim, sabe? Eu vejo que a sociedade aceita tanto e fala tão pouco disso, né, por medo e tudo mais, né, que acaba que fica parecendo que é normal, mas não é normal, não é eu vou chegar, não sei, vou te xingar do nada, não faz sentido. Aí a pessoa que você à noite fala que ama, né, e tal, na hora de dormir, você tá lá falando que ama e não sei o que, e no outro dia você tá xingando, qual o sentido disso? Não tem. Luísa, vamos entrar numa palavra chamada-se decisão. Como que com a mulher hoje pode ter coragem para tomar uma decisão, para falar, eu não aceito esse relacionamento mais? Então, eu acho que é algo realmente difícil, porque a pessoa não tá nem se reconhecendo mais, ela tá vivendo algo que é abusivo, então ela não se vê mais como uma pessoa, né? Isso era o que acontecia comigo, eu vejo que os relatos, a maioria das pessoas, elas nem se reconhecem mais, né? Como pessoa, não sabe mais o que ela gosta, o que ela não gosta e tudo mais. Então, pra ela conseguir tomar uma decisão, ela precisa se encontrar dentro do relacionamento, saber quem ela é, porque ela tá vivendo, muitas vezes, não é nem um relacionamento a dois, ela tá vivendo a pessoa, o cara que ela tá se relacionando, né? Então, ela se modelou, né? Ela se modelou. No meu relacionamento, em algumas das discussões que a gente tinha, eu falava assim, eu não quero ser você, eu não sou assim, eu não quero ser você, eu não quero ter essa atitude, porque não é atitude minha, não sou eu não quero ser você. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ter pra ter coragem é se reconhecer. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei a minha voz, o que eu gosto, o que eu não gosto, como é que eu vou sair? Eu vou sair pra onde? Quem sou eu? Eu não sei nem quem eu sou. Como é que eu vou sair de um relacionamento abusivo? Então ela precisa se reconhecer, se reconectar com ela lá atrás. Falar assim, nossa, eu sou a Luísa, eu sou uma pessoa que eu tenho coragem, eu nunca tive medo, eu sempre fui dona de mim, eu não aceitei nem herança da minha família, sabe? Tipo, eu podia ter feito odonto, que minha mãe era dentista, eu podia ter feito isso e aquilo, eu nem quis. Eu quis fazer moda, trabalhar e pagar minha faculdade, eu não quis ganhar um carro passando na UFO, né? Na época, eu não quis passar na Federal. Eu falei, não, mãe, eu vou trabalhar e pagar minha faculdade, porque eu prefiro. Né? Então eu tenho que olhar pra mim lá atrás, pra eu me reconectar com aquela pessoa e ter coragem de sair daquilo que eu tô vivendo que eu sei que eu não mereço. Então eu acho que o primeiro ponto é esse, é se reconectar com você mesma, né? Saber quem é você. É que a borboleta tem no sei. É porque ela tá até coçando. Mas, bom, essa questão da coragem, a mulher, ela tem que ter a coragem para poder sair desse relacionamento. Mas se ela não, como que ela vai conseguir despertar isso nela? Que às vezes ela precisa de ajuda, você concorda? Não, com certeza. Como que ela pode ter acesso às pessoas ou família, não ter vergonha? Eu acho que é a primeira coisa. Não é fácil, porque assim, às vezes eu falando assim, não, você precisa, né, vai lá, conversa com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com a sua irmã, ou com fulano de tal e tal. Não é muito fácil, não é uma coisa muito simples, porque muitas vezes você foi afastado dessa pessoa, ou você tem medo, ou você tem vergonha e tudo mais. Mas você reconhecer suas fraquezas, falar assim, não, eu tô sendo fraco nisso daqui. E foi uma coisa até que a gente conversou antes, né, que eu te falei, que depois que eu me converti, Deus me mostrou que todas as pessoas que Ele mandou na minha vida pra me ajudar, e eu meio que recusei porque eu achava que eu tinha que dar conta sozinha, ou que eu queria ter um relacionamento que me vire, ou porque a vida é minha, quem toma conta sou eu. Todas essas pessoas foram pessoas que Deus mandou na minha vida pra me ajudar, né? Que são pessoas que eu podia realmente contar. E se eu tava falando não pra essas pessoas, eu tava falando não pra Deus, né? Deus mandou ajuda, eu falei não preciso, vou deixar que eu resolvo. Então a gente reconhecer que a gente é fraco e que a gente pode sim contar com outras pessoas, por isso que Deus nos fez em comunidade, né, e tal. A gente pode contar sim com uma amiga, né, e falar, eu estou precisando de ajuda. Isso é muito importante, porque eu reconheci isso quando eu tive síndrome do pânico. Minha filha estava mais ou menos com 6 anos, e foi a primeira vez que eu reconheci que eu precisava de realmente falar assim, eu não tô dando conta, eu preciso de uma ajuda. Como é que foi? Eu tava vivendo, não, ela não tinha 6 anos não, senhor. Ela tinha uns 4 anos, mais ou menos, 3 anos e meio, 4 anos. E eu tava vivendo uma coisa muito assim louca, porque
eu tinha saído do relacionamento, mas ainda estava muito abusivo a situação, né? Porque com uma criança você continua tendo contato e tudo mais, então se torna mais difícil. Não tinha levado na justiça, então não tinha ninguém intermediando isso, os contatos eram muito difíceis. E aí comecei a sair, né? Conhecer outras pessoas e tudo mais, mas chegou num ponto que sair, beber, ter né, festa e tal, não era suficiente pra mim, porque eu já não vivia isso há muitos anos, eu não gostava mais, eu tava ali pela diversão. E aí chegou num ponto que eu surtei. Eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia conversar com ninguém, eu não conseguia falar com ninguém, tipo assim, eu não conseguia sentar e ter um diálogo com você. Nunca. Parece que qualquer pessoa me travava. Até teve um momento que eu cheguei pra... um amigo meu falou assim, não, chega de ficar dentro de casa, você vai vir aqui, que tem parquinho, você traz ali pra brincar e tudo mais, no carro de boi. E aí, na hora que eu cheguei lá, eu quase desmaiei. Deu falta de ar, comecei a chorar, falei, não vou poder ficar aqui, eu quero ir embora. Sim. Aí foi quando eu me senti fraca, que eu falei, nossa, eu tenho que parar de achar que eu dou conta de tudo. Né? Eu já tinha saído nessa situação, mas poderia ter sido mais... Interessante você falar isso. É a questão do autoconhecimento, você falar assim, eu não dou conta. Ser honesta com você. Sim, e eu não era, tanto que assim, eu saí de casa, eu fui trancada fora de casa, eu tinha tido uma discussão, saí, dormi um dia fora na casa de uma amiga que nem tava dormindo aqui no dia, eu tava com a chave da casa dela pra aguar as plantas dela e tal, dormi na casa dela porque eu tinha tido uma discussão e sempre as discussões era aqueles 3 dias sem conversar, se olhar na cara, tratando mal, não sei o que, eu falei assim, quer saber, eu vou ter minha paz com a minha filha fora de casa e tal. Quando eu voltei, tinha trancado a casa inteira pra eu não entrar, né? Então assim, aí eu saí de casa, a minha mãe foi ficar sabendo uma semana depois, eu não tinha coragem de falar pra minha mãe. Então, a gente ter uma rede de apoio é muito importante, porque às vezes você tem medo, você tem vergonha, mas quem que vai te tirar dessa se você não dá conta sozinha? Você tem que reconhecer que você não dá conta. E aí Pode ser, a gente pode fazer um paralelo com um vício, não pode? Ah, com certeza. Com certeza. Uma assim, coisa, um vício de você não conseguir sair desse vício sozinho, apesar que não é uma coisa química, mas é um vício emocional. Na verdade é um negócio que você é colocado ali dentro, então pra você tirar, você tem que tirar muitas coisas que foram colocadas em você, que você tomou como verdade e você tem que descobrir que não são. Né? Você tem que descobrir que você é boa sim, que você é bom no que faz, que você pode ser uma boa profissional, mesmo que sua empresa, era o meu caso, né? Mesmo que sua empresa tá falindo, não sei o que, você tem outros recursos, você tem outras coisas pra fazer. Porque quando eu fui colocada fora de casa, eu fiquei morando 2 meses na casa de uma amiga, mas eu não tive coragem de morar na casa da minha mãe. Entendeu? Você faria diferente hoje? Você teria da sua mãe? Você não teria? Nada do que eu fiz. Tanto que assim, eu fui morar sozinha, né? Eu fiquei 2 meses na casa de uma amiga e arrumei meu primeiro apartamento que eu morei aqui. Eu morei num apartamento pequenininho, 40 metros quadrados. Eu fui morar, eu não tinha fogão, eu não tinha geladeira, eu não tinha máquina de lavar. Eu tinha um sofá, um colchão de solteiro, que eu dormi durante 2 anos no colchão de solteiro, no chão com a minha filha. Eu não tinha guarda-roupa. Eu não tinha nada. Aí eu lembro que, tipo, eu tinha minha marca de roupas ainda na época, aí eu fiz algumas vendas de algumas coisas, consegui fazer uma venda legal, aí eu comprei, tipo, tudo usado. A máquina de lavar, um fogão eu lembro que eu paguei, tipo, 80 conto no fogão, no móveis usados lá. A geladeira é boa, tem ela ainda. Mas não foi caro também, tipo, eu paguei R$400, foi um negócio assim, eu peguei R$1.000, comprei umas cortinas, porque eu morava no térreo lá. Eu aluguei o apartamento de uma seguidora minha, porque ela acreditou, porque eu não tinha nome. Minha empresa tinha falido, eu devia mais de 60 mil pro banco. Então, tipo, eu não tinha nome, não tinha nada, né? Então, eu tinha o meu nome social, né? Que é as coisas que a internet me proporcionou. E depois disso, minha coisa faliu. Então, assim, eu vivia ali, eu me via livre e ao mesmo tempo presa, né? Porque eu tava livre da situação do abuso, mas eu ainda tinha situações com a minha filha pra resolver e eu não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra fazer nada. E aí foi depois de um tempo morando lá e vendo que, tipo assim, que minha empresa realmente tinha falido, sabe? Que eu não tinha... Porque uma empresa, pra quem vende alguma coisa, precisa de ter capital de giro, né? Então, tipo assim, você já teve restaurante, você sabe, se você não tem comida lá pra vender, ninguém vai lá comer. E é a mesma coisa, se eu não tinha roupa pra vender, como é que eu ia fazer? Né? E aí, foi aí que eu meio que surtei, porque minha empresa tava falindo, eu tava com uma criança, não existia pensão, não tinha nada, uma pressão psicológica em cima de mim. Como é que você conseguiu força para sair desse surto que você teve? Então, como eu não tinha esse negócio de contar com a rede de apoio, não era porque a rede de apoio não existia, porque eu não contava com ela. Eu tinha ou medo, ou insegurança, ou eu achava que eu dava conta de tudo, né? Então, eu tive que reconhecer que eu não tava legal, eu não tava bem. Eu ia conversar com uma pessoa, eu chorava, eu lembro que eu fui buscar, eu vou dar vontade de chorar de novo, isso aí é uma coisa que me...
Eu fui buscar minha irmã no aeroporto, do nada, eu olhava pra ela assim, eu começava a chorar. Porque eu me sentia fraca perto dela, porque ela era uma pessoa que pra mim ali tava forte. Porque as pessoas às vezes me vê de fora também, porque eu não exponho minhas fraquezas, porque a gente filtra o que a gente vai pôr na internet. Então quando a gente trabalha com isso, as pessoas acham que tá tudo certo, tudo forte, né? Os relacionamentos são todos lindos, isso tudo é tudo muito legal. E eu tinha as minhas fraquezas, e aí eu fui buscar ela no aeroporto, eu comecei a chorar, eu chorava, por que você tá chorando? Eu só não tô bem. Eu não conseguia falar, eu não conseguia expor os meus sentimentos. Por quê? Porque eu não sabia nem entender os meus sentimentos. Então, assim, é aquilo que você tinha me perguntado lá atrás, né? Como que a pessoa faz pra ter força, pra sair do relacionamento e tal? Se conheça antes, escute as pessoas que já passaram por isso antes, não espera passar, não espera ser trancada fora de casa, não espera ser agredida, não espera, porque nisso eu esperei 7 anos pra sair do relacionamento, sabe? Que poderia ter sido 1 ano, né? 2, 1 mês, podia ter sido menos. O impacto poderia ter sido menor na minha vida se eu tivesse escutado as pessoas lá atrás. Se eu tivesse escutado o conselho da minha mãe, que eu falei, você não tem nada com a minha vida, pode deixar que eu tomo conta. Se eu tivesse no primeiro surto ter falado, não, eu vou contar com a minha mãe, vou virar pra ela e falar assim, mãe, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Porque depois vai ficar tudo bem. Eu sei que vai ficar tudo bem. Eu falo isso porque pra mim hoje tá tudo bem. Graças a Deus, assim, graças a Deus mesmo, porque foi Ele mesmo que me resgatou, que depois que eu passei pela síndrome do pânico, que eu entendi o que eu tava passando, né, que eu encontrei Jesus e tudo mais, que a minha vida mudou. Aí Jesus terminou de limpar o resto, tudo de errado que tinha da minha vida, de bagunçado e tudo mais, eu nem entendia no começo primeiro, assim, mas eu tava firme, ia na igreja direitinho. No começo eu comecei a ir na igreja assim, eu ia domingo sim, domingo não. O domingo que a Alice estava comigo, eu ia, o que ela não tava comigo, eu ia pra balada. Eu ia pra balada, ia... Pra encher algo. Porque tipo, era meu tempo livre, parece que eu precisava fazer alguma coisa, sabe? Parece que eu precisava me ocupar o tempo inteiro. Até eu entender que eu precisava me ocupar mais de mim. Então assim, você me pergunta, Luísa, o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Ficar sozinha em casa. Ficar comigo. Hoje eu curto a minha presença. E eu sei que esse caminho pode ser encurtado, porque eu fiquei 7 anos, então assim, contei alguns pontos, né? A gente falou muito vamos pensar, da parte ruim. Uhum. Vamos entrar um pouco na glória, digamos assim, da Luísa hoje. Existe a Luísa que vivenciou a violência doméstica, né? Existe a Luísa que passou por isso. Fala para as mulheres, fala para as pessoas que estão assistindo a gente. Qual o benefício que essa Luísa teve, que ela tem hoje, de não estar vivenciando isso mais? Olha, uma das coisas que pra mim assim, são primordiais assim, é que me fez forte. Hoje eu consigo falar de qualquer assunto desse sem me doer. Não me dói nada. Não me dói assim, não me dói mesmo, assim, mas você perdoou? Perdoei. Perdoei lá atrás, quando me agrediu e eu voltei. Quando me agrediu de novo, eu voltei de novo. Quando quebrou a casa, eu voltava. Eu perdoava e eu perdoava de coração. Eu não perdoava aquela coisa assim, mas você tá fazendo isso comigo. Nunca fui de apontar dedo, nunca fui de fazer nada, nunca fui de cobrar nem nada. Sempre perdoei muito fácil, né? Mas isso foi me tornando uma pessoa forte. Então, hoje eu tenho ainda eu tenho essa facilidade de perdão. Se hoje quiser vir aqui na minha casa, sentar aqui com a gente, aqui conversar, trocar uma ideia, toda hora, qualquer pessoa que eu fiz mal, tá com as portas abertas de perdão, se algum dia eu fiz alguma coisa, se eu fiz sempre, o contrário também, perdoaria qualquer pessoa. Isso me fez forte, né? E eu sei que isso é um conjunto de coisas que eu vivi. Eu não me fez forte, tipo assim, eu não tava forte desde o início. Né? Quando eu saí, eu não estava forte. Mesmo que eu perdoasse, eu ainda não estava forte. Mas assim, o que eu vejo que a Luísa de hoje tem é que eu tenho a possibilidade, eu tenho a voz, eu passei por experiências que eu nunca imaginava que ia passar, né? Igual, por exemplo, a situação de fazer um boletim de ocorrência, ser ridicularizada, ninguém me instruir, ninguém me falava que eu precisava, além do boletim, pra mim o boletim de ocorrência era o suficiente. Por quê? Eu nunca imaginei que eu ia precisar de um boletim de ocorrência. Qual que é a lei hoje? Porque você tem que fazer o boletim de ocorrência, que é relatar os fatos. Você foi lá e relatou os fatos. Você tem que dar uma queixa. Então você tem que dar a queixa para que aquele boletim seja válido. São 2 etapas. Aí a queixa você pode dar só durante 6 meses. Depois é como se já tivesse passado o tempo. Ele vence. Eu nunca ia ficar sabendo disso na minha vida. Ninguém me instruiu.
sabe? Então, assim, hoje o que eu posso fazer, quando as pessoas até chegam até mim pra conversar e tudo mais, eu dou instrução. Você tá passando por isso, então você vai fazer um boletim de ocorrência, você vai dar queixa, pra que essa pessoa seja afastada de você, pra que ela responda criminalmente por isso, entendeu? Por exemplo, existe uma ONG aqui em Uberlândia, que foi uma ONG que me deu apoio, que eu só descobri dessa ONG depois que eu fui levada no conselho tutelar, tava tranquila na minha casa, e descobri que eu fui levada no conselho tutelar, e eu tive que fazer acompanhamento durante 2 anos no conselho tutelar, indo lá, né, falando, provando que eu era uma boa mãe, e tipo assim, minhas amigas até me zoam. O que você é? Eu falo, primeiro eu sou mãe, depois eu sou uma influenciadora digital, empresário, não sei o quê, e depois eu sou as outras coisas, mas primeiro eu sou mãe. Então eu deixava qualquer pessoa questionar tudo de mim, menos da minha maternidade. Então pra mim isso foi um baque muito grande, né? Nossa, vou ter que provar pro conselho tutelar que eu fiz de errado, nada, né? Então... no conselho eu descobri que existe uma ONG aqui em Uberlândia que apoia mulheres que sofreram abuso. Então muitas vezes, mas eu não tenho nenhuma rede de apoio, eu não tenho amigos, acabei de chegar na cidade. Existe uma ONG que pode te ajudar. Lá vai ter psicólogo pra você, pro seu filho. Minha filha fez acompanhamento com psicólogo lá durante 1 ano. Eu fiz durante 6 meses lá. Você pode falar que no Brasil inteiro, não vou falar todas as cidades, estamos generalizando, mas a maioria das cidades tem apoio a isso, não tem? Tem, hoje em dia existe apoio. O que não existe é a informação sobre o apoio. Então, você fala assim, o que a Luísa hoje pode ajudar? Na informação que eu obtive na dor, que foi no desespero. Foi no desespero. Gente, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou ter que provar que eu sou uma boa mãe? Como assim, né? Tipo, eu sou. Tive que fazer acompanhamento durante 2 anos. Então, eu tive apoio psicológico, eu tive apoio que eu renegava da minha família de me ajudar, porque é um apoio psicológico também, eu sou família. Eu tive psicólogo pra me ajudar, pra entender por que eu não queria a ajuda da minha mãe, por exemplo. Mesmo minha mãe morando numa casa de 5 quartos com 3 pessoas, por que eu não queria ir pra lá? Sabe? Então isso tudo me ajudou muito, sabe? E hoje eu posso falar para as pessoas, aceite a ajuda das suas amigas. Porque quando eu tive síndrome do pânico, que estava falando com você, né, eu tinha uma pessoa que eu confiava. E eu fui na casa dela. Isso depois de 3 meses. Eu falei, Mariana, eu preciso te contar. Eu não aguento mais. E eu chorava. Por que você está chorando? Eu falei, eu não sei te falar. Eu não estou sentindo uma coisa. Eu estou mal. Eu não estou sentindo, isso aqui tá me doendo. Não, eu estou mal. Sabe? E isso tudo, essa força, né? Isso tudo me trouxe muita força. Então eu consigo falar disso tudo. Eu acho que a única coisa que me abala, assim, um pouquinho, né? São as coisas que envolvem minha filha, quando ela esteve mal em algumas situações. E essa parte que eu tive síndrome do pânico, isso me doeu muito. Então isso me trouxe muita força depois que eu superei. E eu vejo que eu posso ser um pouco de voz hoje em dia para algumas mulheres, né? E espero que cada vez mais, que as mulheres tenham mais coragem de falar sobre seus sentimentos, sobre as suas superações e tudo mais. E trazer um pouquinho de esperança que, tipo, dá pra ficar tudo bem. Mesmo você tendo sido agredida, você tendo tido um dedo quebrado, você ter sido agredida, ter levado um murro da cara, igual eu levei e tudo mais, dá pra você assim, do nada. Não, até hoje eu não sei o motivo, mas também não quero saber, não. Um murro lá, aleatório, me deu um murro. No olho. Então... E aí, caiu? Não, só fui embora chorando. E no carro dele ainda. Falei ainda, vai, busca seu carro que tô na casa da minha mãe. Foi assim. Mas assim, tipo, às vezes eu conto tão assim, espontâneo, as meninas falam, nossa, como que você conta tão de boa? Porque isso não me dói mais. Eu só estou bem, eu só falo disso abertamente hoje porque isso não me dói. Porque isso não representa quem eu sou. Quem eu sou hoje, mas nossa, que história de superação. Sim, é linda, uma história de superação. Você é uma guerreira. Até brinca às vezes, eu falo assim, nossa, amiga do céu, não aguento mais guerrear, não. Não quero mais guerra, não quero ser uma guerreira mais, não quero mais brigar. Quero viver bem, viver em paz. Isso realmente é curado em mim. Mas eu sei que é difícil. Eu sei o que eu passei pra me curar. E eu sei o que as pessoas podem enxergar nelas mesmas, que a força pode vir de dentro dela. E pra ela... até mesmo pedir ajuda para outra pessoa, para ela ser ajudada e conseguir ficar bem. Porque eu acho que ninguém merece viver isso. A chave principal que você falou é a questão da ajuda, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, assim, que a mulher, depois eu quero até que você como uma mulher, depois eu vou entrar nisso aí, deixar bem claro que as pessoas, eu tenho a seguinte opinião dentro de mim. Muita gente fala, o ser humano está perdido. Eu prefiro achar que não, porque senão eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo, levando as mensagens. Eu acho que o ser humano ele pode estar corrompido. Não estou falando só da agressão, não, estou falando de maneira geral. Sim. Então ele pode estar corrompido pelo sistema, porque eu acho que todo mundo tem um coração bom. Eu acho que a gente é filho do Criador mesmo, a gente foi feito em mais semelhante. Deus ama todo mundo. Então eu prefiro levar uma mensagem onde a pessoa conecta com ela e falar, cara, eu preciso melhorar.
realmente essa mensagem me despertou algo do que simplesmente falar ser humano tá perdido, homem não presta, mulher não presta, ou isso ou aquilo. Então é um filme pelo amor e não pela dor. Claro. Que eu acho que é muito mais... Nossa, é muito mais importante, porque assim, eu relutei muito de querendo dar conta de tudo sozinha, e quando eu vi, eu tava naquela situação, né, que eu te falei, que eu desesperei. Cara, eu dormi durante anos, eu não tinha dinheiro pra fazer nada, e antes eu vivia numa situação financeira boa, ok, né, com a minha marca, com a minha empresa. Me vi perder minha empresa, não dar conta de cuidar da minha filha direito, porque eu não tava bem, eu cuidava, né, perdi minha família, nunca existiu uma família de fato, mas assim, perdi a estrutura que eu achei que existiria de família, não tive coragem de voltar pra minha mãe. Eu tava sozinha numa casa, tipo assim, que não era num apartamento pequeno, que eu custava pagar, minha energia cortou mais de 5 vezes, eu já tive que pedir ovo na minha vizinha, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu anotei na vendinha de um cara que vendia na rua lá do condomínio, eu anotei mais de 2 meses, falando assim, eu vou te pagar, mas eu não tenho dinheiro. Comprava era só macarrão e arroz, sabe, pra economizar. Eu não tinha dinheiro pra nada, sabe, dormia num colchãozinho no chão, mas ia correndo atrás do meu, sabe, eu ia trabalhando e tudo mais. Mas podia ter sido mais leve se eu tivesse contato com a ajuda de outras pessoas. Se eu tivesse tido... Não, eu preciso acreditar que as pessoas podem me ajudar. Eu não preciso fazer tudo sozinha, sabe? Peça ajuda, aceite a ajuda de pessoas que vão te oferecer. Mesmo que às vezes a pessoa esteja te ajudando, te apontando o dedo. Depois você vai passar por isso e vai falar, olha, não era bem assim. Isso vai passar, isso vai superar. E se apegue as histórias de pessoas que passaram e que tá tudo bem. Não fica naquela ideia, tipo assim, mas comigo não deu certo, mas comigo não sei o quê. Porque quando eu me vi no fundo do poço, eu achava assim, nossa, pra todo mundo tá dando certo, pra mim não. Pra todo mundo, nossa, a pessoa me fez mal e tô super bem e eu não tô bem. Por quê, né? Tipo, eu já teve vez antes de eu até me converter, eu questionava com Deus, falava, pô, mas Deus é injusto então, cara. Faço tudo certo, sou honesta, trabalho, cuido bem da minha filha, faço tudo direitinho e, tipo, não tenho nada. Sabe, meu carro sendo refinanciado, dívida no banco, não sei o quê. Foi quando eu enxerguei que eu precisava agir, que eu podia contar com as pessoas, que a minha vida realmente mudou, sabe? Que eu mudei uma chave e falei assim, não, existe um Deus que está aqui por mim, se existem pessoas que estão aqui por mim, foi porque Deus mandou, então eu tenho que confiar nessas pessoas também, tenho que aceitar as minhas fraquezas para que elas virem inspiração, senão vai continuar sendo só fraqueza. Né? Tipo assim, não entrar muito no campo do vitimismo, né? Sim. É sair do campo do vitimismo. É se enxergar mesmo. Se enxergar. Eu sou uma vítima. Mas eu não preciso viver nessa função de vítima. Mesmo que eu seja uma vítima de um abuso, eu não sou o meu abuso. Eu não sou isso. Eu sou além disso. Você foi uma vítima, não quer dizer que você né? Não é uma coisa que você tem que... Isso não é uma característica minha, eu não sou fruto disso, sabe? Eu sou fruto de coisas boas. Lu, tem um homem por trás da tela, ou do computador, ou do celular, que tá agredindo verbal ou quebrando coisa, ou várias coisas que a gente falou. O que você falaria pra ele? Olha pra aquela câmera lá e fala pra ele. Essa parte é difícil. Mas o que eu falaria é a primeira coisa. Você tem uma mãe ou às vezes você tem uma filha, não trate a pessoa que você escolheu estar do seu lado diferente do que você queria que sua mãe fosse tratada, ou que sua filha fosse tratada, ou que qualquer pessoa da sua família fosse tratada. Porque a partir do momento que você se sente no direito de fazer algo contra uma mulher, né, como uma pessoa que você escolheu estar aí do seu lado, eu acho que seu caráter está um pouco falho em relação ao que realmente deve ser de um homem, né? E eu não quero acreditar que o caráter das pessoas sejam falhos. Então eu acredito que tem como melhorar. Então a primeira coisa é, passe a tratar quem você escolheu estar do seu lado, tal qual você queria que alguém da sua família fosse tratado por outras pessoas. Isso aí. Mulher. Uma mulher que está assistindo a gente, que está sofrendo uma agressão. Busque conhecer primeiro os seus direitos de mulher, se conhecer quem é você, conhecer os seus direitos de mulher, o que você precisa fazer para sair desse abuso, qual o apoio que você pode ter. Porque a gente tem o apoio familiar, o apoio de amigos e o apoio da sociedade. O que é o apoio da sociedade? É falho, mas busque eles, busque entender o que é um relacionamento abusivo e quem pode te ajudar nisso, sabe? É fazer um boletim de ocorrência, é ir até a delegacia da mulher, é pedir proteção, faça isso por você. Não espera acontecer algo pior, não, mas vai melhorar e tudo mais. Não fique esperando o tempo passar e as coisas melhorarem, porque na verdade vai só piorar.
se já está chegando nesse ponto de você, né, identificar, acho que vai só piorar. Então busque seus direitos e busque apoio. Apoio de amigos, apoio da família, apoio na internet, de pessoas que você vê que já passaram por isso, que estão bem hoje em dia, que podem te apoiar, pode me procurar para conversar comigo também, que sou todo ouvidos, para realmente você conseguir sair dessa e se reconectar com você. Eu acho que é muito importante, e nunca aceite para você menos daquilo que você merece, porque ninguém merece ficar passando por nenhum tipo de abuso, físico, psicológico, seja lá qual seja. É isso, então nunca desista de você. Nunca. Acho que é a frase pra gente finalizar. Nunca desista de você. Lu, muito obrigado. Agradeço. Por você ter compartilhado. É uma história rica, porque ela traz muita dor, mas na dor existem vários ensinamentos. É aquilo que eu te falei, lembra que você me perguntou o que eu mudaria? Nada, eu falei, você me perguntou, né? Eu não mudaria nada, porque quem eu sou hoje é fruto disso tudo. O passado que te trouxe até aqui. Mas as pessoas podem mudar antes, pode mudar antes, né? Pode mudar antes do meu estágio, de onde eu precisei, né? E eu acho que isso é mais importante. Eu não mudaria nada na minha história. A Luísa de hoje, a força que eu tenho hoje, a mãe que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, é fruto de tudo que eu passei. Então, se eu voltasse atrás, eu faria tudo para hoje conseguir ser forte o suficiente para ajudar outras pessoas. Então, eu acho que é rica e é bem isso. E é isso, muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, o Instagram dela vai estar na descrição do vídeo. Obrigado por vocês terem assistido até esse momento. Não deixe de dar o like, de compartilhar, se inscrever no canal, ative o sininho, que em breve lançaremos o segundo episódio do Leleflix, a escola da vida real. Fiquem com Deus, um beijo e fui! Eu sou uma menina linda de 7 anos.